www.radioessencial.co.ao. Rádio Essencial, uma rádio de palavra, e a palavra circula na internet. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. O povo angolano especial, como alguém o chamou, acreditou no discurso daquela figura enigmática, aparentemente honesta, que se lhes apareceu em 2017. Os angolanos acreditaram que esta figura, de facto, estaria disposta e habilitada a resolver os problemas políticos, sociais e económicos. Muito boa gente depositou a confiança e o voto no partido da situação para que, apesar de ter sido quem afundou o país, pudesse ele mesmo ser protagonista da mudança e construir um país mais justo para todos. Os discursos indicavam para esse caminho. O povo acreditou e reelegeu o mesmo partido, porém com um rosto diferente, o que dava essa sensação de segurança. Aos poucos, no entanto, os mais atentos começaram a perceber que não é bem assim que a banda toca. A partir de 2019, então, muitos que ainda se encontravam em cima do muro deixaram de ter dúvidas. Cada vez mais ficava indispensável a completa mudança daquele que seria a ressurreição de Moisés. Aquele que veio propor um basta na corrupção, combateu um grupo seleto e escolhido a dedo, sendo que muitos outros envolvidos em desvios, desmandos e descaminhos foram os indicados para ocupar cargos estratégicos. Os competentes, preparados e capazes foram naturalmente preteridos. Aquele que lá em 2018 alertou que as empreitadas públicas não podem ser entregues a nossos familiares e nossos filhos e que o MPLA devia ser o primeiro a impedir a constituição de impérios económicos por parte de uma família ou de uma pessoa, é o mesmo que hoje faz recurso dia sim e dia sim também à adjudicação direta e doa grandes obras a grupos bem identificados, constituindo assim os novos donos disto tudo. Em meio a uma crise sem precedentes, sempre que possível fazem questão de enfatizar a necessidade do sacrifício do povo. Enquanto vivem à grande e à francesa, mimam-se com luxuosos carros, competem em número de horas no ar com as aeromoças, dão grandes bodas cá dentro e lá fora, inventam obras megalómanas para justificar a saída de rios de dinheiro que supostamente não temos. O que prometeu que haveria resolver os problemas do povo e lançou ao ar a promessa de 500 mil empregos, numa altura em que o desemprego rondava os 24%, com o seu combate aos antigos donos do país e o encerramento de várias empresas, conseguiu o oposto e hoje o desemprego está acima dos 32%. Enfim, as promessas, tanto em 2017 quanto em 2022, foram imensas, que não dá para discorrê-las todas aqui. Mas fato assente é que o país tem muitas pontas por onde se lhe pega. Ainda assim, o Executivo está preocupado em retalhar o país. Primeiro, e justificando a extensão territorial, apontaram as províncias do Mochico e do Conde Cubango como as primeiras a serem repartidas. Agora, na justificação da densidade populacional, querem também dividir Luanda. Não me vou alongar no mérito ou não da argumentação, até porque muito já se falou a respeito. A verdade é que Angola pode até ser dividida em 2 ou 3 países, continuando a ser governada como é e por quem é, não há santo que faça qualquer milagre sobre esta abençoada terra. Reza a lenda que numa expedição marítima contra Cartago, Agátucles, tirano de Saracusa, ao desembarcar mandou queimar todos os próprios navios. Qualquer um de nós facilmente consideraria o homem um louco ou suicida, mas o facto é que entrou em Cartago, guerreou e derrotou os inimigos. A estratégia era anular para si próprio e para os seus comandados qualquer possibilidade de fuga ou de voltar atrás. Sem os navios, seria impossível recuar. Não havia, portanto, um plano B. É exatamente nesta posição em que nos encontramos, sem plano B. Na verdade, sem plano A, sem plano B, sem plano C e todo o resto do alfabeto.
Estagnado no tempo, o MPLA esqueceu-se de estudar os movimentos cíclicos, esgotou toda a possibilidade de se regenerar e não consegue perceber que o navio em que nos encontramos já não é, se é que algum dia foi, uma opção viável. Também nós, povo, precisamos de o quanto antes perceber que deste navio já não sai nada que valha, que é preciso queimá-lo, afundá-lo, sem chance de recuperação. Bem, mas há quem assim não pense. É o caso do gêmeo do MPLA em Moçambique. A Frelimo veio esta semana beber do savoir-faire do Partido dos Camaradas em como ganhar eleições, porque afinal desta matéria o MPLA bem entende. Que expertise vai Daniel Chapo levar daqui? Vamos saber com Evaristo Moraes. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Molaza. Começamos pela visita de Daniel Chapo, da Frelimo Angola. Que tipo de influência terá o MPLA para uma eventual vitória da Frelimo em Moçambique? Boa tarde, Sueli. Boa tarde aos ouvintes da Essencial. Bem, eu não sei se a questão coloca-se necessariamente neste plano. Como é lugar comum dizer-se, por culpa do MPLA e da Frelimo, Angola e Moçambique são países que se confundem como irmãos siameses. E eu penso que o essencial se resume nisso, não é? São dois países que têm sido governados por regimes não democráticos, com histórias muito parecidas, apesar de uma outra diferença, eu diria não muito relevante, mas são países muito parecidos, que são liderados por dois partidos irmãos. E eu penso que é só nesta base, não é, que se pode compreender ou que se pode eventualmente extrair a ideia de que possivelmente possa sair alguma ajuda de Angola em relação a Moçambique. Eu penso que a questão não se coloca nesse plano. Porventura existirão outros interesses. É preciso lembrar aqui que esta situação de Daniel Chapo faz lembrar o que aconteceu justamente com o Presidente João Lourenço por altura da sua indicação como candidato a Presidente como candidato do MPLA, Presidente da República. Estamos lembrados de João Lourenço também ter feito uma deslocação a Maputo, onde inclusivamente usou uma expressão um pouco diplomática, um termo um pouco diplomático, sobre os malandros que deviam ser derrotados, qualquer coisa parecida, e não me parece que aquela visita tenha significado que Moçambique tenha aportado capital para a vitória de João Lourenço em 2017. Portanto, parece-me aqui mais uma situação de reafirmação de afinidades, me parece mais nesse sentido. Portanto, mais do que qualquer apoio tangível que o MPLA possa, efetivamente, a menos que seja um apoio no plano financeiro, não sei, mas excluindo essa possibilidade, eu não vejo de que maneira que o MPLA pode influenciar positivamente o desempenho do candidato da Frelimo nas eleições que se avizinham, portanto, as eleições presidenciais. Eu diria que será mais uma visita de, como disse, de realinhamento de interesses, Mas o que é que essa reafirmação de afinidades trará de bom tanto para um povo quanto para o outro? Bem, a questão não temos de ver necessariamente no sentido de trazer o bom ou o mau, não é? Até porque se a governação de ambos os países... Daniel Chapo quer agora ganhar as eleições. Sim. O que é que essa visita a Angola vai granjear para que o eleitorado moçambicano pense em votar nele? Volto a dizer, esta visita para mim enquadra-se mais numa perspectiva de realinhamento de interesses muito específicos, que não têm rigorosamente nada a ver com os interesses do Estado. Portanto, são interesses do MPLA, são interesses da Frelimo, portanto, há necessidade de reafirmação de compromissos, de alinhamento, porque se a governação de ambos os países fosse uma governação
virada no sentido de produzir prosperidade para as populações, eu penso que a questão até seria dispensável ser colocada nesses termos. Portanto, quando tu me perguntas como é que uma visita destas pode aportar capital para os dois países, nomeadamente para Moçambique e para Angola, eu não vejo que tipo de capital é que isso possa aportar. Estamos a falar de uma visita alinhada estritamente no plano dos interesses partidários. E estamos a falar de dois partidos que se confundem com partidos, são partidos-Estado, definitivamente. E é nessa dimensão que me parece que as coisas devem ser olhadas, para além de que é preciso termos em nota que os dois partidos também atravessam momentos não muito fáceis, não é, do seu percurso, particularmente o percurso da abertura multipartidária, não é? Um percurso tanto que se inicia na década de 90, os dois partidos estão a passar em termos de aceitação, em termos de receptividade, e no caso de Angola, é verdade que houve aquele período de graça, digamos assim, decorrente da forma como a guerra terminou, mas a verdade é que em termos de popularidade, em termos de rejeição, os dois partidos estão a passar por fases muito parecidas de profunda crise, não é? De modo que, repito, eu não leio esta visita na perspectiva dos possíveis interesses que possam, ou do possível capital que possa aportar para o interesse dos dois países, países no sentido de Estado, no sentido de benefícios para todas as pessoas, mas qualquer coisa mais alinhada no plano partidário, porque porque o que fez de Angola e Moçambique países siameses ou irmãos siameses é justamente a liderança do MPLA e da Frelimo, como é evidente. Portanto, é este fator comum o que fez com que os dois países tivessem trilhado caminhos muito parecidos até hoje, não é? Portanto, reitero, eu não vejo propriamente grandes dividendos que possam ser subtraídos, nem grandes nem pequenos, no interesse das populações, no interesse do bem comum, mas é qualquer coisa mais alinhada. É uma questão de reafirmação de lealdades, uma questão de reafirmação, possivelmente, de interesses, porque repara que a Frelimo está naturalmente a fazer contas que vai ganhar as eleições, e o MPLA naturalmente estará a fazer as mesmas contas, independentemente das dificuldades porque passa, que são reconhecidas por todos, com exceção provavelmente do próprio MPLA. E o MPLA só não vê porque não quer, talvez até veja, só não o admita, que são coisas completamente diferentes. Portanto, é mais por aí que eu vejo essa questão, longe de qualquer concertação, longe de qualquer alinhamento de interesses, mais no sentido de benefícios para as pessoas, não é? Eu penso que é mais nesse sentido. Falavas há bocado que os dois são partidos-Estado, isso de alguma forma justifica que Daniel Chapo tenha sido recebido tanto na sede do MPLA como na cidade de Alta? Não, isto é mais uma demonstração, efetivamente, do que eu acabo de dizer, no fundo, dessa forma mais ou menos trágica, não é, de banalização das instituições, não é? É porque eu acredito que não era expectável, não era esperado, que não teria acontecido melhor, que se nós tivéssemos em Angola o candidato à presidência da Renamo, João Lourenço seguramente não o teria recebido, certo? Seguramente não o teria recebido. A questão que se coloca é porque compreende-se a visita que tem acontecido nos termos das relações partidárias, isso é perfeitamente perceptível, mas já não é de todo compreensível porque nós estamos a falar de nenhum estadista, estamos a falar de um simples candidato às eleições, independentemente do alinhamento que toda a gente sabe, existir entre o MPLA e a Frelimo, não é justificável de todo que Daniel Chapo tenha sido recebido no Palácio Presidencial. Portanto, mas isto também, mas lá está outra vez, portanto nós estamos perfeitamente habituados, lidamos todos os dias com esta cultura e com esta prática essencialmente da banalização das instituições, e este é um mau exemplo porque de facto é a instituição Presidente da República que acaba por no fundo ser instrumentalizada por conta de interesses particulares e nesse caso interesses do MPLA, porque
Daniel Chapo não veio a Angola como estadista, não veio a Angola como presidente de Moçambique. Repare que ainda que já estivesse nas vestes eventualmente presidente de Moçambique e viesse para uma visita mais de caráter partidário, talvez fosse mais disfarçável esta ida ao Palácio. Na forma como as coisas correram, não foi disfarçável, não é? E penso que o elemento mais importante aqui é claramente o que eu já disse aqui há bocado, é esta prática com a qual estamos habituados, eu diria perfeitamente habituados, de instrumentalização e até de banalização, que é o mais grave, das instituições e uma instituição como a Presidência da República. Portanto, em circunstâncias normais, Daniel Chapo nunca poderia ter sido recebido. Aliás, o Presidente da República, o Presidente do MPLA, poderia perfeitamente ter-se deslocado a direção ou a sede do MPLA para receber Daniel Chapo na qualidade de candidato da Frelimo às eleições presidenciais. Portanto, o facto de o ter recebido no Palácio Presidencial, usando a instituição Presidência da República no interesse específico do partido, é qualquer coisa que, apesar de não nos surpreender, mas é qualquer coisa que tende a nos envergonhar necessariamente e é qualquer coisa que reforça a tudo quanto nós já temos dito quanto aos temas da instrumentalização e da banalização das instituições. Daniel Chapo veio aprender com o MPLA como é que se ganham as eleições. Neste quesito, o que é que o MPLA tem a ensinar para ele? Provavelmente só batota, não é? Porque não vejo que tipo de experiência, aliás, e eu digo isso reportando-me, é preciso ter atenção para que isso não parece uma afirmação leviana. Nós temos que ter em conta que, mesmo sendo resultados oficiais, que não tenham sido, de certa forma, reconhecidos pelo menos por aquela população, não afeta o MPLA. E eu acredito que também exista muita população ligada ao MPLA que não acredita propriamente na credibilidade, ou não acredita nos resultados oficiais que vêm sendo publicados em Angola, mas digo, mesmo sendo resultados oficiais, a verdade é que o MPLA tem estado num ritmo decadente, não é? Estranho, de 2 pontos percentuais, desde a vitória de 2028 nas eleições legislativas, as primeiras do pós-guerra, não é? A verdade é que tem vindo a assistir a um percurso de quedas sucessivas, portanto não parece que o MPLA esteja em condições de dar aulas sobre como ganhar eleições, não é? A menos que seja para ensinar como ganhar eleições batotando, porque de outra forma não parece que seja possível, à luz, repito, primeiro dos resultados que nós temos estado a acompanhar, que são os resultados oficiais, que são publicados pela entidade oficial controlada naturalmente pelo MPLA, que é a Comissão Nacional Eleitoral, e é mesmo esta comissão que tem vindo a carimbar os tais resultados que demonstram uma queda de facto inegável do MPLA. Eu lembro-me, há relativamente alguns dias tivemos aqui num outro programa um convidado do MPLA que justificava esta queda progressiva em termos proporcionais, em termos percentuais, com o aumento da população, admitindo que a população tenha crescido no intervalo dos 2 ciclos eleitorais, nomeadamente o de 2022 e o que deve ocorrer em 2027, estamos à espera por essa linha de raciocínio que em 2027, tendo a população crescido, que o MPLA volta, que o MPLA quede no mínimo 10 pontos percentuais, portanto, seguindo essa linha de raciocínio. Isto, no fundo, é só para dizer que não me parece que o MPLA, para além deste dado objetivo, desta perda consistente de importância, não é? Do ponto de vista dos resultados eleitorais, temos de ter em conta que o MPLA está a passar por um período não muito bom, do ponto de vista da sua clarificação mesmo, e muito particularmente aqui a questão da liderança, porque efetivamente penso que o início do fim do Presidente João Lourenço já começou a contar, o relógio já começou a contar, o Presidente João Lourenço está no início do fim, e não há uma clarificação relativamente ao que deverá acontecer no futuro imediato. É verdade que já foi anunciado um congresso extraordinário, cujo
cujos temas não são Já lá vamos. de conhecimento público, porque já lá vamos, não vamos, pronto, mas como dizia, é verdade que já foi anunciado um congresso, mas aqui uma nuvem que está a ensombrar de facto aquilo que deverá ser o futuro imediato do MPLA, portanto, conjugadas essas duas situações, quer o facto do MPLA não estar a atravessar um período bom, do ponto de vista da receptividade, do ponto de vista da rejeição, do ponto de vista da popularidade, especialmente do seu líder, e quer o facto de ter estado, os tais resultados a que eu me referi há bocado das quedas sucessivas, portanto são dois elementos objetivos que conjugados sinalizam necessariamente que é muito pouca a experiência que o MPLA possa passar a Frelimo para ganhar eleições de forma justa, limpa e correta, senão eventualmente, sei lá, como ganhar eventualmente batutando, como já disse há bocado. Por isso, e isto leva-me outra vez para, no fundo, a questão que eu já disse há bocado, isto leva-me outra vez a pensar que esta é uma visita que se enquadra no alinhamento e na reafirmação de interesses muito mais no plano partidário, porque independentemente de toda esta situação, porque passa o MPLA, não tenhamos ilusões que o MPLA faz contas de que poderá ganhar as eleições de 2027. E porque a Frelimo também está a fazer as mesmas contas, poderá haver aqui a necessidade de reafirmação de alguns interesses após quer a saída de Nilce, que sai muito antes de João Lourenço, depois quer a saída do Presidente João Lourenço. Muito bem, de 17 horas e 59 minutos, avançamos para outro tema. Agora sim, o congresso do MPLA, que foi agora anunciado depois de ter sido negado categoricamente, não é? Esteves Hilário parece-te que está alheio à agenda do partido. Bem, eu confesso que esta é uma pergunta um bocado difícil de responder, porque foi o próprio Esteves Hilário que sim, negou. mas eu explico, porque estamos a falar de política, não é? Nós não podemos partir do princípio de que efetivamente Esteves Hilário não soubesse. Eu penso que partir desse princípio é olhar para o fenómeno político de forma muito redutora, eventualmente até, repito, eventualmente, estou aqui a utilizar os termos com algum cuidado, talvez até soubesse. Agora, poderá ter faltado algum traquejo político na forma como ele se comunicou, porque se eventualmente ele soubesse a partida, se ele sabia a partida, a comunicação que ele fez devia ter sido de facto diferente, poderia ter lançado eventualmente uma dúvida. A verdade é que a primeira comunicação foi peremptória, não é? Foi uma sentença definitiva de que não haveria, quase que tratou por malucos, toda a gente como nós que tem vindo a cogitar já há algum tempo a possibilidade desse congresso extraordinário e as condições em que esse congresso poderia ocorrer em termos estatutários. Agora, naturalmente ele depois aparece e é obrigado a dizer o que diz, e esta é a parte cruel do MPLA, não é? Também põe as mesmas pessoas a contradizerem-se, isso é uma crueldade muito grande, mas repito, olhando diretamente para a questão que tu colocas, penso que não podemos necessariamente concluir que o secretário para a informação do MPLA estivesse a leste desta questão do Congresso Extraordinário, talvez por falta, repito, de algum traquejo político e tivesse comunicado de forma pouco cuidada no primeiro momento, não é? Portanto, mas estamos aqui, obviamente, estamos aqui a falar de possibilidades. Também é perfeitamente possível, já agora, na forma como tu colocas a questão, que eventualmente ele não soubesse, não é? Que eventualmente não soubesse mesmo e que tivesse a par de um cenário completamente diferente daquilo que, entretanto, depois acabou por ser exposto a posteriori. Portanto, aqui estamos a falar de possibilidades e qualquer uma delas é perfeitamente admissível, não é? Portanto, mas dito isto, não sei se essa é a questão mais relevante, se Esteves Hilário sabia ou não sabia. Era só para começar. Exato. Sobre os camaradas dizem que vão discutir os 50 anos de independência, consequentemente não tem como não discutirem os 50 anos de governação. Que conclusão é que achas que hão de chegar? Bem, eu penso que, primeiro, esse foi um pretexto que foi lançado para que as pessoas, para se justificar o Congresso, porque realmente o tema não vai ser esse. Não parece que analisar os 50 anos de governação do MPLA seja um tema suficientemente importante que justifique um Congresso extraordinário.
Portanto, o partido MPLA tem estatutos que consagram fóruns com outro tipo de dimensões que podem perfeitamente tratar dessas matérias, de analisarem a vida interna do partido. E repara que nós estamos aqui a falar de uma situação que, em primeira instância, devemos ser uma abordagem mais a nível de Estado, não é? Uma reflexão mais a nível de Estado, mas compreendo que o MPLA, enquanto o ator principal político e enquanto a entidade que tem estado a gerir o país, também queira fazer a sua análise, a sua introspeção. É perfeitamente compreensível, não vejo qualquer problema em relação a isso. Agora, apresentar uma situação como esta, ou seja, convocar o Congresso tendo esta situação como pretexto, parece-me excessivamente exagerado. E a leitura que eu faço é que provavelmente a agenda do Congresso não estará ainda definida. Ou não estará definida, ou, porventura, não será do interesse ainda do Presidente João Lourenço torná-la pública. Não é? Porque em política o tempo normalmente é muito curto, nós estamos em junho, dezembro é já daqui a bocado, portanto, eu até nem diria dezembro, eu diria, sei lá, 2027, diria 2026, que é a altura em que se espera que venha acontecer o Congresso ordinário e um ano depois as eleições presidenciais. Portanto, aqui o calendário político é extremamente curto, de modo que porventura as coisas também não estejam ainda completamente definidas na cabeça do Presidente João Lourenço. Esta jogada... Mas para ti, vamos fazer o tal exercício de adivinhação, o que é que justificaria este Congresso extraordinário? Há várias hipóteses que nós podemos colocar em cima da mesa. Do ponto de vista até com um certo nível de objetividade. A primeira questão, nós temos partido da premissa de que o MPLA está a passar por uma fase difícil, como já disse aqui há bocado, e um dos rostos desta crise é precisamente a liderança. Portanto, o Presidente João Lourenço é o principal rosto da crise porque o MPLA está a passar. Okay? Porque nós temos que lembrar que não há outra forma de o fazer, a menos que nós tivéssemos eleições separadas, é? Eleições legislativas por um lado e eleições presidenciais por outro. A verdade é que o afundanço do MPLA, e aqui falo especificamente desse afundanço no consulado de João Lourenço, é responsabilidade em primeira mão de quem lidera. Portanto, esta é uma conclusão a qual não se pode fugir, particularmente pela impossibilidade que nós temos de analisar os dados de forma separada. Portanto, se o MPLA afunda porque a sua governação foi julgada pelos eleitores como sendo uma governação errática, como sendo uma governação que tem naturalmente consequências nocivas no bem-estar das pessoas. Portanto, se é a governação do MPLA que está a ser posta em causa, e por conta disso o MPLA tem os resultados que tem, naturalmente, quem assume essa governação, o protagonista melhor desta governação, é o Presidente João Lourenço. Assim sendo, é uma conclusão lógica de que o afundanço do MPLA é, em primeira instância, uma responsabilidade da sua liderança que não soube encontrar outros caminhos de condução do país. Portanto, esta leitura parece-me absolutamente óbvia. Dito isto, talvez o MPLA, e até em função do que aconteceu em Moçambique, talvez queira antecipar um pouco os processos. Porque, como vimos, Moçambique vai a eleições este ano e só há bocado decidiu, no caso da Frelimo em particular, o tal irmão do MPLA, o tal irmão gêmeo, só há bocado clarificou a questão da liderança. Portanto, o Filipe Nyusi arrastou o máximo que pode a questão da liderança e a questão que se coloca agora é se há tempo suficiente para que o novo rosto da Frelimo faça o seu trabalho. É verdade que no caso de Moçambique a realidade nesse aspecto é um bocado diferente, porque a Frelimo, para a felicidade da Frelimo, a Frelimo não tem uma oposição suficientemente estruturada e suficientemente capaz como a oposição que o MPLA tem em Angola. Portanto, a este nível, estamos a dizer que a Frelimo talvez tenha carregado este assunto com alguma negligência
porque de facto se compreende que a oposição em Moçambique não está suficientemente forte, não está suficientemente coesa, não está suficientemente, portanto, não há uma liderança na oposição suficientemente forte e capaz. É verdade que tem aí despertado o Mondlane, mas depois do seu afastamento da Renamo, esta caminhada solitária não é expectável que produza resultados por aí além. Portanto, a Frelimo tem esta ligeira, se é que é ligeira, mas tem essa vantagem em relação ao MPLA, que tem uma oposição diferente, tem uma posição muito mais experiente, muito mais estruturada e aparentemente muito mais capaz. Mas portanto, achas que vão ser apresentados já rostos novos? Se nós entrarmos aqui no campo das hipóteses, isto é um cenário que não pode ser descartado de todo. Okay? Mas eu acredito que a agenda do Congresso de 2024 há de ser definida de acordo com as leituras que o Presidente do MPLA está a fazer dos últimos tempos e aquelas que ele vai fazer até muito perto das eleições, até muito perto do Congresso. Eu penso que esta agenda, porque aquilo que nós temos estado a ver em conversas informais com militantes e responsáveis importantes do MPLA, é que aparentemente ninguém sabe. Fica-se a ideia de que efetivamente ninguém sabe. E que, de facto, a questão que foi levantada sobre a necessidade de análise dos 50 anos de governação é um pretexto que não passa disso mesmo. Portanto, não se convoca um congresso para este efeito. Em tempos, o Valor Económico escreveu que os estatutos do MPLA não permitem que o Congresso Extraordinário, no Congresso Extraordinário, se alterem os mesmos estatutos. Achas que isto ainda se coloca em cima da mesa? Achas que, e no país em que estamos, achas que ainda há possibilidade de se violarem essas... Não, violações, sim, mas a Constituição, que é a lei fundamental do país, é violada todos os dias. Literalmente todos os dias. E o mais agravante aqui é violada por aquelas instituições que tinham em primeira instância como incumbência, deixa-me sublinhar isto aqui, de a salvaguardar, de a proteger. Portanto, são as instituições de poder que todos os dias violam a Constituição. Ok? Portanto, se um documento como a Constituição é violado literalmente todos os dias, particularmente por aquelas entidades que tinham como primeira responsabilidade protegê-la, não me parece que os estatutos de um partido sejam insuscetíveis de violação. No contexto angolano, nós nunca podemos descartar estes cenários. Agora, é evidente que se ocorrer uma violação dos estatutos, naturalmente, deverá ser um ato que a partida poderá ser impugnável. Necessariamente impugnável, se alguém assim o entender. Mas depois há-se-me fazer a pergunta, mas está bem, é um ato impugnável, há de ser impugnado junto do Tribunal Constitucional. E se for qualquer coisa que for desenhada no interesse do Presidente João Lourenço, o Tribunal Constitucional terá condições para decidir de forma diferente? Não parece. Não é? Não parece. Portanto, repito, todos os cenários são possíveis. A ideia com que eu fico em função dos vários... daquilo que nós lemos dos militantes, porque é preciso determinar isso, de militantes relevantes do MPLA, é que a agenda não está fechada, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Agora, uma coisa é clara, e isto é absolutamente indesmentível, existem figuras muito importantes dentro do MPLA que estão literalmente muito dispostas a substituir o Presidente João Lourenço. E isto, eu quando falo de figuras, estou a falar de figuras relevantes, não estou a falar de figuras, e aqui é preciso perceber o relevante no sentido da importância que já tiveram estas figuras no contexto da governação, no contexto da liderança do próprio partido, portanto, no contexto das responsabilidades que já assumiram no aparelho do Estado. Não é? Isto é mesmo para distinguir aqui, para não falarmos de candidaturas quaisquer. Portanto, há figuras relevantes dentro do MPLA, com histórico, com legitimidade e com autoridade suficientes dentro do MPLA, que estão muito interessadas em substituir o Presidente João Lourenço. Se isto vai ocorrer agora em 2024, eu não acredito, e não acredito por uma razão muito simples. Porque para que o Congresso de 2004 ou de 2024, peço perdão, seja um congresso eletivo, era preciso que o Presidente João Lourenço primeiro renunciasse ao cargo.
ok? Porque o Congresso Extraordinário só pode eleger um presidente caso haja vacatura. Portanto, este Congresso de 2024 só poderá ser eletivo caso o presidente João Lourenço renuncie ao cargo de presidente do MPLA. Não me parece que o vai fazer. Não é esperado que o venha fazer. Por isso é que eu diria que este é o cenário mais remoto de termos, já em 2024, eventualmente, um Congresso eletivo com múltiplas candidaturas. Mas só pelo menos de apresentarem essa vontade de se candidatarem. Não haverá também... Existe uma cultura trágica de medo dentro do MPLA. É verdade que nós, nos últimos tempos, algumas pessoas que são sempre de exceção, não é? No contexto recente da política do MPLA, uma figura que tem sido apontada como sendo uma figura de exceção, por exemplo, refiro-me após o MPLA após José Eduardo dos Santos, uma dessas figuras de exceção é o antigo governador do BIE, Boavida Neto. Portanto, o Boavida Neto tem sido referenciada e é reconhecido por quase toda a gente como uma figura de exceção, independentemente do mérito ou demérito com que possa ser julgado, mas a verdade foi uma pessoa que se manteve vertical em relação ao passivo que o partido transportava do passado e assumiu essa responsabilidade e perdeu o cargo. Muito recentemente vimos o general Egino Carneiro tirar a cabeça de fora. Portanto, foi fazendo declarações com um certo cuidado, mas a última que nós ouvimos já é uma manifestação de vontade muito mais expressa, muito mais expressiva. Só que eu penso que estas figuras, e depois temos o engenheiro António Venâncio, que também já mostrou esta pretensão, já o fez no Congresso passado, voltou a fazê-lo agora. Bem, do ponto de vista estritamente hipotético, se nós olharmos para aquilo que o engenheiro António Venâncio representa no MPLA, e se olharmos para aquilo que o engenheiro Carneiro representa no MPLA, estamos a falar claramente por um lado, um dinossauro, por outro, independentemente de ser um militante importante e mais velho e com história, mas que não tem efetivamente o capital político que Gino Carneiro tem. E talvez por conta disso o engenheiro António Venâncio tenha menos dificuldades em expor-se. Eventualmente existirão outros candidatos que poderão fazer cálculos por causa dessa cultura do medo, não é? Que é trágica no MPLA, porque enquanto o João Lourenço tiver o poder, é compreensível na lógica do raciocínio das pessoas, não é? Que se manifestem com algum cuidado, porque enquanto tiver o poder, pode eventualmente usar o poder, pode instrumentalizar o poder no seu interesse, de forma eventualmente até afastar, no limite do raciocínio, potenciais candidatos que ele entenda não serem os adequados para o seu partido. Agora, tudo isto também pode desfazer-se, porque, repito, a política também encerra uma certa dose de imprevisibilidade e não podemos descartar que é uma possibilidade perfeitamente equacionável de este Congresso também ter sido convocado eventualmente por conta de alguma pressão interna. Isto é qualquer coisa que também não pode ser descartada, porque o presidente João Lourenço pense o que ele pensar, diga-se o que se disser, não tem poder hoje, mesmo dentro do MPLA, o poder que teve quando começou o primeiro mandato e quando começou o segundo mandato. Portanto, hoje temos um presidente João Lourenço, mesmo dentro do MPLA, muito mais fragilizado e necessariamente responsabilizado por estes níveis de impopularidade que não só o presidente, mas como o próprio partido do MPLA tenha assistido nos últimos tempos, embora o MPLA vá dizer o contrário, como é evidente, mas os dados são objetivos, são factos e contrafactos são argumentos. Tendo em conta isso que acabaste de dizer e essa suposta crise que existe dentro do partido e talvez a analisar-se de facto os 50 anos de governação do MPLA, achas que vai ser um congresso fácil? É claro que as coisas provavelmente não vão sair de lá, não é? Mas achas que alguém vai ter coragem de... Fácil não me parece que possa ser, até porque, por conta exatamente de todo este fenómeno da indefinição. Porque se nós estivéssemos a falar de um congresso ordinário, tranquilo,
com uma certa previsibilidade, em que, por exemplo, tivéssemos o presidente João Lourenço a sinalizar de forma muito objetiva que não vai continuar, por exemplo, e que vai, eventualmente, com o direito que ele terá de escolher alguém que possa concorrer com os outros. Portanto, se nós tivéssemos esse nível, ou este nível de clareza, este campo de esclarecimento, era muito fácil, ou melhor, era mais fácil dizermos que esperarmos por um Congresso tranquilo, não é? É mais difícil afirmarmos isso tendo em conta as circunstâncias a que eu já me referi. Portanto, há aqui há uma certa, portanto, há uma crise, efetivamente, ainda que não tenha transparecido, mas crise no sentido em que, ao contrário daquilo a que o MPLA nos habituou, é verdade que também não houve assim ainda tantas transições, mas a tal devoção absoluta ao líder e o seguimento da palavra do líder e da incontestabilidade da palavra do líder, tudo leva a crer que desta vez poderá não ser assim. E, como estou a dizer, existem figuras relevantes dentro do MPLA que porventura não serão a aposta do presidente João Lourenço, que estarão interessadas também, desta vez, em assumir o poder. Assumir o poder num primeiro momento no MPLA e depois, naturalmente, lutarem para assumir um poder no Estado, porque é preciso não ignorarmos que, e é o elemento que eu já disse aqui, que nós temos, diferente de Moçambique, nós temos em Angola uma oposição muito mais arrumada e que já mostrou, apesar de todos os desafios também que tem, é verdade que a oposição tem muitas fragilidades, muitas das quais resultantes naturalmente do tal contexto político em que está inserida, não é? Por dificuldades criadas naturalmente pelo regime, outras por incompetência própria, mas temos de facto uma posição diferenciada que já mostrou que é capaz de chegar lá. Não é? E mostrou, estou aqui a reportar-me naturalmente os resultados das eleições de 2022. Por isso é que, portanto, este Congresso do MPLA não se pode dizer com ligeireza que possa ser um congresso tranquilo, deverá ser um congresso de muitas ansiedades, até porque não há agenda ainda que seja conhecida, pelo menos que seja domínio público, ou que seja domínio até da maioria esmagadora dos militantes e até de dirigentes do MPLA, e é todo esse cenário que faz precipitar precisamente essa ideia de que será um congresso de nervosismos do que propriamente um congresso tranquilo. Mas em política nunca 1 mais 1 é igual a 2, portanto não podemos nunca tirar conclusões precipitadas em relação a rigorosamente nada. Podemos admitir cenários mais prováveis e cenários menos prováveis. O cenário que para mim é menos provável é a possibilidade de vir a ser um congresso eletivo, porque, como disse, isso implicaria a renúncia do presidente João Lourenço, a menos que fosse eletivo de um único candidato imposto pelo presidente João Lourenço. Não é? Tem-se dito, por exemplo, que havia aí o cenário, o plano de uma eventual sucessão dinástica. Pode não ser um congresso eletivo, mas pode ser um congresso para apresentar, por exemplo, uma proposta do presidente para substituí-lo. Mas isto não sei se faz muito sentido, e não faz muito sentido por uma razão muito simples, porque é esperado à partida que quando houver o congresso eletivo do MPLA, seja em 2024, seja em 2026, que é de ser o congresso ordinário, é esperado que desta vez tenhamos pelo menos mais do que uma candidatura de facto. Ok? Portanto... Sim, mas o presidente pode apresentar uma proposta. Não, isso com certeza. Os estatutos do MPLA definem os termos como os candidatos podem ser, naturalmente são ou não são admitidos. Pode, efetivamente, em 2024... Tendo a possibilidade para que as pessoas também se vão habituando à ideia e tendo esse privilégio antes que os outros se apresentem como potenciais candidatos. Sim, mas é assim, primeiro é que nós já temos figuras que se apresentaram como potenciais candidatas, é preciso termos isso em conta. Temos o general Higino Carneiro, e temos, diga-se que goste-se ou não, é um tubarão do MPLA. Aliás, até João Lourenço chegar à presidência da República, até João Lourenço ser cooptado para Ministro da Defesa e Vice-Presidente do MPLA e chegar à Presidente da República, do ponto de vista do histórico partidário, ele já tinha sido
secretário-geral do MPLA, é verdade, mas do ponto de vista da importância do percurso, do CV, quer em funções no partido, quer em funções no Estado, o general Higino Carneiro era uma figura que se sobrepunha ao presidente João Lourenço. Portanto, era claramente uma figura que se sobrepunha ao presidente João Lourenço, que tinha um percurso muito mais consolidado, muito mais feito, muito mais... e mesmo até do ponto de vista do seu trabalho público, bom ou mau, mas era uma figura, de facto, muito mais, com muito mais percurso no MPLA. Portanto, nós temos outras figuras que já manifestaram esse interesse. Tá? Então, se já temos outras figuras que já manifestaram esse interesse, se o presidente João Lourenço, em 2024, no Congresso Extraordinário, caso venha a acontecer, porque também atenção que esse Congresso pode eventualmente não acontecer, repare, porque em política, como já disse aqui, 1 mais 1 não é igual a 2, porque eventualmente podem aqui ocorrer esse intervalo entre junho e dezembro, podem ocorrer situações que eventualmente desaconselhem a realização do Congresso Extraordinário, sobretudo se o cenário não estiver traçado nos termos daquilo que eventualmente o Presidente João Lourenço pretender. Portanto, nós não podemos tirar, não é possível tirar uma ilação conclusiva, não é possível pensarmos de forma definitiva, olha, é isto que vai acontecer. Não, este Congresso de facto é um Congresso que vai gerar alguma ansiedade, mas como digo, a questão que tu colocas sobre a possibilidade do Presidente apresentar um candidato com o qual as pessoas se possam habituar seria uma solução do ponto de vista estratégico estranha, na medida em que mesmo já existem... tendo em conta, sim, o facto de já existirem potenciais candidatos para também ele não ficar para mas trás. Mas aqui é um problema, aqui é um problema. Eu se fosse esta figura eventualmente que viesse a ser escolhida pelo Presidente João Lourenço, talvez eu não quisesse juntar com o Presidente João Lourenço. Porque aqui é um problema, vamos ser claros, e eu não sou o primeiro a dizê-lo. É evidente que, como disse aqui há bocado, a governação do MPLA é uma governação trágica. E o rosto da tragédia é a liderança. Okay? O rosto da tragédia é a liderança. Naturalmente, o candidato que for associado ao Presidente João Lourenço dificilmente se distanciará do passivo do Presidente João Lourenço. Ainda que seja uma figura nova, ainda que seja uma figura mais nova, não é? De uma geração, da geração dos 40, dos 50, muito dificilmente, sendo um candidato ao Presidente João Lourenço, muito dificilmente poderá dissociar-se deste passivo do Presidente João Lourenço. Não é? Porque as pessoas responsabilizam diretamente, mais do que o MPLA, e digo isso em termos de percepção, as pessoas responsabilizam diretamente o Presidente da República pelas condições em que o país se encontra. Até porque o MPLA, ele também é que lidera. Não é? Portanto, se o MPLA não ajuda o governo a tomar as melhores decisões, este MPLA também é liderado pelo Presidente João Lourenço. Por isso é que o Presidente João Lourenço é o rosto da governação trágica. E qualquer candidato que se associe ao Presidente João Lourenço, no sentido de eu sou o candidato do Presidente, dificilmente poderá descartar ou poderá livrar-se desse passivo. Mas há de acontecer. Pode acontecer. É o mais esperado que aconteça, porque é muito provável que o Presidente João Lourenço, havendo o cenário de múltiplas candidaturas, sendo forçado a um cenário destes, porque o partido pode efetivamente forçá-lo, tem essa possibilidade, porque, repito, o Presidente João Lourenço de 2024, o poder e a influência que ele tem hoje não é, por muito que sim, que ainda tenha o controlo das coisas do Estado e possa, mas não, à medida que o tempo passa, este poder naturalmente vai-se definhando e vai tendo cada vez menos capacidade de decidir sozinho sobre aquilo que de facto há de ser a agenda do partido. Mas como eu digo, sim, ele pode indicar alguém, só que este alguém tem de estar consciente do risco político que deverá assumir por essa associação. E aqui as contas, aqui sim, 1 mais 1 igual a 2, é uma questão matemática. Portanto, o candidato do Presidente João Lourenço deverá assumir, ainda que seja uma figura eventualmente nova, ainda que seja uma figura estranha que não seja cogitável, porque nós, quando fazemos exercícios sobre potenciais candidatos à liderança do MPLA, normalmente pensamos em figuras tradicionais, não é? Ou aquelas que são aparentemente mais óbvias. Mas ainda que o Presidente João Lourenço saque da cartola uma figura desconhecida, uma figura nova,
nova, uma figura não esperada. Se esta figura for apresentada como sendo o candidato ao presidente João Lourenço, necessariamente deverá assumir, se não todo, pelo menos parte do ativo do presidente João Lourenço. E aí é onde está o problema. Por isso é que eu não duvidaria, por exemplo, que um candidato mais velho, um candidato mais novo talvez tenha menos capacidade de discutir, tenha menos legitimidade para discutir, tenha mais medo, tenha mais cuidados, mas eu aposto que dificilmente teríamos um candidato mais velho no MPLA. Se nós tivermos múltiplas candidaturas, dificilmente teríamos um candidato mais velho que se assuma como candidato a presidente João Lourenço. A menos que o plano primeira-dama avance, não é? Porque aí já é muito difícil termos a primeira-dama a dizer não, eu não represento, e não estou aqui para dar continuidade. É muito difícil, numa situação como esta, não é? Fazer-se essa dissociação. Tirando este cenário, eu quero acreditar, repito, que qualquer candidato desta geração mais velha, esta geração dos 60 e dos 70, eu não acredito que um candidato desta geração aceitasse ser apresentado como sendo o candidato do presidente João Lourenço. Ainda que eventualmente pudessem existir acordos de bastidores, alinhamentos, etc., mas do ponto de vista da imagem para fora, eu não acredito, francamente, que um candidato inteligente aceitasse assumir-se como o candidato ao presidente João Lourenço. Muito bem, ainda durante o anúncio deste congresso foi anunciada também a pretensão de retaliação de Luanda. O que é que te parece esta proposta? Bem, vamos lá ver. Eu foco-me na questão dos argumentos, não é? Porque nós assistimos a esta novela desde que foi apresentado o tal projeto da nova divisão político-administrativa do país. E temos em mente que o argumento central que foi apresentado na altura tinha que ver com a dimensão dos territórios das províncias-alvo, certo? Eram províncias muito grandes, o cidadão não estava perto, portanto, o governo e o MPLA foram repetindo isso até a exaustão, não é? E consolidaram a ideia de que o retalhamento destas províncias tinha como pressuposto, tinha como argumento central o facto de serem províncias muito grandes e que por via disso as populações ficavam mais afastadas dos serviços, quer públicos, quer privados, e era preciso então dividi-las, reparti-las para criar uma maior aproximação. Ora, Luanda, das 18 províncias do país, é a mais pequena. Portanto, Luanda é a província mais pequena de todas, não é? Aqui o argumento, naturalmente, da dimensão do território não cai por terra. Tanto quanto eu percebi, quer buscar-se o argumento da densidade populacional. Ora, Luanda, os últimos dados, eu espero não estar enganado, mas o censo de 2014 dizia que Luanda teria uma densidade populacional de 370 e poucos, talvez 375 habitantes por metro quadrado, ou por quilómetro quadrado, peço desculpas, por quilómetro quadrado. Bem, ainda que, na melhor das hipóteses, esta densidade populacional tenha dobrado para os 600, por exemplo, vamos extrapolar, por hipótese, porque agora não temos dados atualizados, o censo há de ser este ano, ainda que esta densidade populacional, no melhor das hipóteses, tenha dobrado, eventualmente, para 600 habitantes por quilómetro quadrado, nós temos no mundo cidades com 10 vezes mais do que isso, e mais até. Cidades com 6.000 habitantes por quilómetro quadrado, e até mais. Portanto, e o MPLA gosta muito de comparar, não é? Aliás, quando foi da divisão da proposta das outras províncias, foram buscar o que acontece lá fora. Não, mas lá, os territórios, a Catalão, um país daquela dimensão, tem X províncias e tem X... Está bem, compreendemos. E desta vez, o MPLA gosta de comparar. Portanto, nós temos... e eu não estou aqui a falar necessariamente de cidades com densidade populacional muito superior àquela que é de Luanda e com área territorial muito superior àquilo que é Luanda. Não.
Por isso é que eu estou a dizer precisamente, repara a questão da densidade, porque às vezes são cidades não muito grandes, mas com a tal densidade populacional extremamente elevada. Nós temos cidades com 6, 7, 8 mil habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, o critério da densidade populacional, se quisermos, também cai por terra. Também cai por terra. Não faz qualquer sentido. Depois coloca-se aqui a questão até da legitimidade política da decisão, não é? Porque uma decisão desta, e nós já tivemos a oportunidade de o dizer por altura, quando foi da apresentação da nova política, da nova divisão, do tal projeto da nova divisão político-administrativa do país, que uma decisão como esta tem de ser necessariamente referendada. Dividir um país no plano provincial são decisões tão impactantes, mas tão impactantes, que deveriam ser referendadas. E quando eu digo referendadas, pelo menos a nível do processo eleitoral, porque nós tivemos eleições em 2022. O MPLA tinha a obrigação, para legitimar esta opção, tinha a obrigação de apresentar isto aos angolanos, no seu programa de governação ou no seu manifesto eleitoral, ou o que for, em 2022. Para que as pessoas soubessem que, de facto, o que é que estava por vir. Ora, portanto, mesmo no plano da legitimidade política, e repara que eu até não estou aqui a entrar na conversa de que o MPLA não ganhou as eleições em Luanda e por conta disso não pode retalhar, porque nós temos, as eleições são gerais, não é? Neste sentido, talvez este não seja o melhor argumento sobre o facto de não ter vencido as eleições em Luanda, e por isso não... Eu até me parece que esse não seja o melhor argumento. A questão central aqui, de facto, é as pessoas não terem sido ouvidas. E eu, quando digo pessoas, não me refiro ao UNITA, que foi o partido que venceu as eleições. Eu refiro-me aos eleitores. Não é? Luanda concentra 1/3 dos eleitores angolanos. Portanto, os luandenses deviam ter sido ouvidos sobre isso. E ainda que, já que os referendos, mesmo até os não constitucionais, não são praticamente, portanto, os referendos constitucionais não são permitidos, os outros também, nós não temos cultura de referendos, mas pelo menos que houvesse essa abordagem, por altura... O MPLA vai a consulta pública. Não, mas a consulta pública, como é que o MPLA faz as consultas públicas? Reúne 4 sobas, sei lá, uma plateia com... Não, isso é isso. Nós temos de ter um bocado de decência. Portanto, como é que o MPLA faz as consultas públicas? Como é que o governo faz a consulta? Eu não estou a falar de consulta pública, estou a falar de referendo. Portanto, este tema, para que tivesse, e reitero, eu nem estou a olhar para o detalhe decorrente do facto do MPLA não ter vencido as eleições em Luanda, e repara que perdeu de forma absolutamente estrondosa, mas eu não estou a olhar para este detalhe, eu vou mais além, eu falo da população. Os luandenses mereciam saber disso com alguma antecipação. Mereciam saber que o governo tinha intenção de retalhar este território que tem um pouco mais de 1000 e tal sei lá, quilómetros quadrados, e reparti-lo em 2 províncias. Portanto, os luandenses tinham a obrigação de saber isso, e o MPLA tinha a obrigação de dizer isso. Os luandenses tinham o direito de saber isso, e o MPLA tinha a obrigação de comunicar isso, ainda que não houvesse um referendo, ainda que fosse por altura das eleições. Portanto, para mim a questão da legitimidade política, num primeiro plano, até se coloca a este nível. Não é? Depois, obviamente, há estas questões paralelas, nomeadamente o facto de não ter vencido as eleições em Luanda, que é um argumento que pode ser aportado, não sendo mais relevante, mas pode ser aportado. Agora, a história da consulta pública, nós sabemos como é que as consultas públicas são feitas. Não há consulta pública nenhuma, quer dizer, a decisão está tomada e vai-se até o fim. Não é? O facto de ser, apesar de aparentemente ser uma proposta, de facto é uma decisão, ter saído do birro político do MPLA. Esta é outra coisa, quer dizer, mas, e repara, o MPLA, eu já defendi muitas vezes que o MPLA é um partido irreformável, até que o futuro me prove o contrário, não é? Porque é curioso, é muito interessante, e eu tenho dito isso reiteradas vezes, é muito interessante que nós estejamos sempre a discutir as mesmas coisas.
A ver, por isso é que eu tenho a obrigação ética, moral e intelectual de dizer isso todos os dias que tenho a oportunidade de o dizer. Nós temos de democratizar o país. Este país tem de ser democratizado. A ver? Porque tudo isso gira em torno de tudo isso. Passa aqui este trocadilho. Não faz qualquer sentido que uma decisão como esta não seja comunicada num primeiro plano. O MPLA até depois podia refletir, podia discutir, tem o seu espaço para isso, mas nós estamos a meio do ano, foi há 6, 7 meses que o Presidente da República fez o discurso sobre o Estado da Nação, há uns 7 meses, mais coisa, menos coisa. Porque que, por altura da abertura do ano parlamentar, foi em outubro, certo? Porque que o Presidente não nos disse isso? Porque que não há uma comunicação primeiro para os angolanos, a partir da instituição Presidente da República ou titular do Poder Executivo, e só depois o MPLA discutir? Porque que, quer dizer, é a tal questão, é porque de facto o MPLA, por isso é que o MPLA não pode sentir-se injustiçado, quando as pessoas dizem que, quer dizer, não se pode distinguir o governo do MPLA, está-se a falar a mesma coisa. O MPLA não se pode sentir injustiçado por causa disso. O MPLA não se pode sentir injustiçado quando se diz que em Angola nós temos um regime de partido-Estado. Não é? Porque as questões muito importantes como esta são discutidas primeiro no partido, é o partido o primeiro a comunicá-las e depois, quer dizer, aliás, depois não sei, depois não há comunicado mais nenhum, o partido comunicou e ponto final. Não é? Isto resulta de todo este ambiente prostituído, né? De todo esse ambiente prostituído politicamente em que o país vive, não é? Cuja solução passa necessariamente pelo alcance, pela proclamação de um Estado democrático de direito, para que as instituições funcionem no âmbito das suas competências. Não, isso é uma brincadeira, isto. A ver? Portanto, e é exatamente isto tudo que faz com que as pessoas se afastem cada vez mais. Vem para lá. Porque aqui há uma demonstração clara de que não há uma agenda política, de facto, no interesse das pessoas. Há uma crise, às vezes, saca-se da cartola, de repente saca-se da cartola, vamos dividi-lo onde? Mas de onde é que saiu isto? Não é? Nós sabemos que existe uma ideia não nova, já muito antiga, que no tempo do presidente José Eduardo dos Santos foi muito falada e até supostamente havia planos para que se avançasse da construção de uma nova cidade. Mas construir uma nova cidade, isso acontece em todo o mundo, não é? As grandes cidades do mundo têm normalmente as partes velhas e as partes antigas. Construir uma nova cidade não pressupõe necessariamente retalhar a província, ou retalhar, e particularmente uma província como Luanda, que é uma província minúscula, como é. Portanto, construir uma nova cidade. Eu ouvi alguém dizer, não, talvez a questão do novo aeroporto, quer dizer, isto ter de dizer, quer dizer, o novo aeroporto justifica a criação de uma nova província. Quer dizer, isso é tratar-nos mesmo por infantis, quer dizer, isso é uma coisa. Ter de afirmar isso até é embaraçoso. Está a ver? É embaraçoso dizer, olha, vamos construir, como temos o aeroporto novo, temos de construir uma nova província. Mas isso mostra o nível de decadência, nós atingimos isso é o fundo do... Não sei se é o fundo também, isso ainda está... Porque ainda podemos continuar a cair, não é? Ainda não teremos chegado ao fundo do poço. Mas há aqui claramente uma demonstração de que não há uma agenda. Tá a ver? É uma governação por acaso, do faz de conta. Hoje, bem, agora vamos fazer isso. Amanhã, bem, o que é que está aí? Bem, olha, estamos a discutir aí sobre uma possível sobrefaturação num negócio de autocarros. Vamos lá inventar aqui um assunto para distrair isso. Qual é o assunto? Uma nova província. Quer dizer, um assunto tão... Isso é uma banalização. Para ti esses os argumentos apresentados não colhem, consegues encontrar alguma justificação? Eu vou dizer duas coisas a esse propósito. Uma... eu vou dizer isso de forma caricaturada, não é? É assim que se diz, não é? Vou imitar um bocado aquilo que o povo diz, não é?
há quem diga, por exemplo, que o presidente João Lourenço é historiador, não é? É historiador. E aparentemente o presidente João Lourenço quer mesmo, de alguma maneira, parte ou racha, passa aqui a expressão, ele tem de ficar conhecido por alguma coisa. Não é? E talvez, de tudo o que ele vai fazer em 10 anos, fique só conhecido por ter partido o país, por ter criado mais umas 2 ou 3 províncias. O de mais relevante, ou o registro mais importante que eventualmente venha a ficar. Talvez o Presidente tenha percebido que, bem, lutou contra a corrupção, fez não sei o quê, mas as pessoas não engoliram. Isso tudo foi aldrabice. Então eu tenho que fazer qualquer coisa que fique aí a marca do Sr. João Lourenço. Não é? O povo normalmente produz memes brincando com as viagens do Presidente. Eu já li um que diz, mas então pessoa com talento de euromoço lhe deram o país para governar. Não é? Quer dizer, é um bocado isso. Quer dizer, fica um bocado essa ideia de que se está a brincar com o país. Não é possível. Está a ver? Não há... Quer dizer, parece que de facto há aqui, e este é o lado da caricatura, parece que a ideia de que tem que se deixar alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa porque vem a ser lembrado. Não é? Atenção, não sou eu quem o diz, é o povo que o diz, é o povo, porque o povo angolano realmente é muito criativo, não é? Para fazer recurso a portanto, a todo este mundo, recursos, sei lá, a criatividade para dizer coisas, para simplificar coisas aparentemente complexas, não é? Parece que é aqui essa ideia de que é como a história dos aviões, eu disse aqui há bocado, vamos lá voar, quer dizer, é preciso deixar alguma coisa, parece que fica-se isso com a ideia. Mas eu penso que a questão, tirando essa parte da caricatura, não é? A questão mais importante que fica aqui subjacente é claramente a ideia de que nós estamos a ser governados ao acaso, não é? Pronto, as ideias nascem do dia para a noite. Bem, agora vamos partir. Vamos criar Luanda. Agora, pode haver aqui eventualmente interesses também de natureza política que possam ter decorrido de leituras de que repartindo Luanda temos ganhos políticos. E como é que isso pode ter sido feito? Bem, o MPLA que controla o processo eleitoral, porque tem uma CNE, que é uma espécie de um capo do MPLA, e o MPLA tem o privilégio de fazer leituras sobre a forma como as pessoas votam. O MPLA sabe exatamente, por exemplo, estes resultados que obteve em Luanda, onde que foi encontrar, onde que a UNITA foi tirar os 60 e tal % com os quais ganhou a província de Luanda. Este é um entendimento possível, mas eu não acredito que isso resolva o problema, porque, pelo contrário, e as reações que nós estamos a ver até agora, pelo menos só em termos de percepção, não são necessariamente positivas, particularmente de parte da população. Repito, não há cá estudo, não há cá levantamento, o partido diz, ou o governo que vai fazer aquilo a que tu chamaste de consulta, mas aquilo que nós estamos a ler em termos de percepção só é que isto não foi uma ideia que à partida tenha sido bem recebida pelos luandenses. Portanto, esta decisão por si só pode ser mais um elemento constrangedor. Enquanto o MPLA faz contas de que vou dividir para depois poder reinar, pode vir a ser penalizado justamente por isso. Porque os luandenses podem eventualmente não gostar da ideia de verem a sua província repartida. Portanto, estamos aqui perante uma faca de dois gumes. Estas leituras que podem ter sido feitas em função de como os votos se concentraram nos municípios, ou o que for, e o MPLA tentar fazer aqui uma engenharia de modo, sendo Luanda concentra um terço dos eleitores, se for repartida, talvez, cada província fique... as 2 províncias, nesse caso, reúnam eventualmente os 2 terços, ou um pouco mais, porque seguramente Luanda também é a província que tem crescido mais. Vamos esperar o que é que depois os resultados do censo nos vão dizer, mas digo que isto, mesmo do ponto de vista das leituras de um possível aproveitamento político no plano eleitoral, isso também pode sair furado. Porque isto pode ser razão suficiente para as pessoas penalizarem o MPLA, porque eventualmente não quiseram ver a sua província repartida. Muito bem, não temos muito tempo, vamos para o último tema, caso 500 milhões. Segundo fontes da Essencial, até o princípio, até quase o fim da tarde, Joel Leonardo terá decidido, de algum modo,
desrespeitar o Tribunal Constitucional. Sim, bem, relativamente a este tema que já tem sido objeto de toda a conversa e mais alguma coisa, o primeiro ponto é que eu acho que vamos esperar para perceber em termos oficiais qual foi a decisão que foi tomada, mas se a decisão foi tomada nos termos como tu colocas a questão, em função dos noticiários que também fui ouvindo, naturalmente estaremos aqui perante uma situação muito grave, no mínimo, muito grave, não é? Porque nós teremos, no fundo, um Tribunal Supremo a desrespeitar, e eu até vou dizer isso com algum cuidado, vou suportar-me de toda a opinião da generalidade dos constitucionalistas do país, a generalidade dos constitucionalistas do país, dos juristas de uma forma geral, entende que o Tribunal Constitucional tem a última palavra em matéria de análise de processos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, o Tribunal não pode ser desrespeitado. Até vou usar agora aqui uma frase do jurista Rui Verde. Quer dizer, no fim de contas, o Tribunal Constitucional não pode ser desrespeitado. Se o Tribunal Constitucional for desrespeitado, bem, eu ouvi aqui uma notícia que fazia referência aos comentários de um juiz. Abre-se aqui, de facto, uma crise sem paralelo, sem precedentes, uma crise do ponto de vista institucional, e que eu não vejo nada de positivo numa crise que pode ser tão grave quanto isto que se está a prever. Porque nós termos o Tribunal Supremo a desrespeitar uma decisão do Tribunal Constitucional, bem, podemos afirmar com algum cuidado e com algum nível de convicção de que talvez a Constituição devesse ser rasgada, não é? Talvez a Constituição devesse ser rasgada, talvez eventualmente o Tribunal Constitucional deixasse de existir, não é? E o Tribunal Supremo concentrasse os poderes da jurisdição comum e dessa jurisdição de especialidade que tem a ver com a análise das matérias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, porque isto é qualquer coisa a confirmar-se, é claramente qualquer coisa sem precedentes no contexto da história da justiça angolana. É qualquer coisa que eu, francamente, cujos desdobramentos não sei o que poderá ser, o que é que poderá dar, porventura, como dizia uma matéria vossa, novas batalhas, eventualmente, porque qualquer decisão que desrespeita a decisão do Tribunal Constitucional, à partida, é uma decisão inconstitucional. Deverá ser, em princípio, objeto ou passível de novo recurso. Recorrer novamente. Eventualmente. Portanto, eu tenho muitas dificuldades em compreender, mesmo do ponto de vista político, o que é que o país ganha com isso. Muitas dificuldades. Talvez as pessoas que gerem os processos, que têm objetivos específicos e, obviamente, de natureza política em relação a esses processos, talvez saibam coisas que nós não compreendemos. Porque, após a decisão do Tribunal Constitucional, vai ser uma vergonha para, de facto, o Estado angolano, para a justiça angolana, nós termos um Tribunal Supremo a desrespeitar a decisão do Tribunal Constitucional. Muito bem. Dito isto, só colocamos um ponto final na análise da semana com o Evaristo Molaza. Estamos de volta à próxima semana. Até a próxima semana. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise, todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor.
18 horas mais 51 minutos, altura de lhe recordarmos alguns factos que marcaram a semana. E foi de destaque o facto de o Governo anunciar que vai auscultar a sociedade nos próximos dias sobre a nova proposta da divisão político-administrativa de Luanda, orientada recentemente pelo presidente do MPLA. A garantia foi dada pelo Ministro da Administração do Território. Esta segunda-feira, no final da cerimónia oficial de abertura das segundas jornadas parlamentares do MPLA, Dionísio da Fonseca avançou que Luanda poderá ser dividida em uma região litoral e outra completada pelos municípios de Cacoaco, Viana e Colibengo e uma parte da Quissão. Paralelamente a isso, naturalmente nós estamos a fazer um trabalho técnico, tanto no terreno, para definirmos claramente os limites territoriais das duas províncias, definirmos os municípios que vão integrar cada uma das províncias, assim como trabalhar na elaboração dos mapas, na definição dos pontos geográficos de cada uma das circunscrições territoriais. No essencial, nós vamos ter uma província de Luanda que vai estar mais ou menos naquilo que é hoje a região litoral, com exceção do município de Cacoaco, e por outro lado teremos uma província que agora, por enquanto, decidiu-se adotar o topônimo Icolibengo, que vai comportar os municípios de Cacoaco, de Viana, de Icolibengo e uma parte do município da Quissão. O Ministro da Administração do Território garantiu que o assunto vai ser tratado na Assembleia Nacional e discutido com a sociedade. Nós tomamos também contacto com esta recomendação que o Secretariado do Biro Político do Partido que sustenta o Governo fez ao seu grupo parlamentar, no sentido de trabalhar-se na alteração da visão político-administrativa do território que hoje integra a província de Luanda. O que nós vamos fazer, naturalmente, é trabalhar com os deputados, para em sede da apreciação da proposta de lei na especialidade, e ver em que termos é que esta recomendação que o Secretariado de Biro Político fez ao seu grupo parlamentar pode ser, digamos, tratada ao nível da Assembleia Nacional. É uma proposta que deverá ser agora discutida com a sociedade, mesmo em relação ao nome da província, em relação à sede capital desta província. Portanto, isso vai ter de ser discutido com a sociedade e vamos procurar reunir os consensos possíveis para que a proposta reflita naturalmente os anseios da população de Luanda. Dionísio da Fonseca, Ministro da Administração do Território. Luanda poderá ser dividida em duas, uma região litoral e outra comportada pelos municípios de Cacoaco, Viana e Colibengo e uma parte da Quissama. 18 horas 54 minutos, colocamos assim um ponto final a mais uma edição da semana do seu programa Dias Andados. Mas é claro, já sabe que não nos vamos sem ouvir as perguntas, sem ofensa, de Geraldo Embaló. Da nossa parte é tudo, os cumprimentos são da equipa que trabalha para si, Mercedes de Andrade, Nilton Ventura na técnica, Rita Fernando no apoio à produção. Eu sou Sueli Melo, voltamos já à próxima semana. Até lá, passe bem. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Futuro passageiro do teleférico do Luanda, é este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana repleta de projetos supérfluos que vão certamente continuar a assegurar que a nossa governação gasta milhões sem qualquer retorno, utilidade pública ou préstimo, um pouco à semelhança das viagens do presidente. Ultimamente, há que reconhecer o esmerado na mirabolância e na extravagância dos projetos. Ele é dromedários vindos de avião, ele é divisão administrativa de Luanda, ele é teleféricos. E agora pergunto eu, mas o que diabo explica que um governo que não consegue resolver nenhum dos problemas concretos da população que governa não melhora a economia, antes pelo contrário, assiste impávido ao escalar da inflação que tinha baixado artificialmente em período de eleições, para depois das eleições disparar e não parar mais de subir? Um governo que consegue sufocar as empresas com taxas e taxinhas, com perseguições acéfalas ou com o favorecimento de monopólios, mesmo quando a luta contra os monopólios era cantiga de campanha.
que consegue contribuir por estas vias todas para o desemprego, que por sua vez se traduz num aumento da fome e da criminalidade, no debilitar progressivo da qualidade de vida das pessoas que governa. Um governo que diria autista para as necessidades da população que governa, não fosse isso um insulto imerecido para os autistas. O que diabo explica um governo profundamente eficaz naquilo que é a sua única razão de ser, nomeadamente governar, esteja constantemente a irritar as pessoas com planos tapafúrdios de duvidosa execuibilidade, utilidade ou longevidade, com planos megalómanos, frequentemente de autênticos elefantes brancos, e que é visível que vão ser assim, onerosos para os cofres públicos e que insultam a inteligência e, sobretudo, a experiência dos eleitores. E digo experiência porque nós temos vários precedentes, vários precedentes de incapacidade de manutenção, por exemplo, que no caso dos teleféricos seria perfeitamente pavoroso. Esta semana correu um vídeo da ilha de Luanda, seca, apareceu o deserto de Namibe, as plantas que faziam o jardim, morreu tudo. Não conseguimos ter organização suficiente para regar as plantas, é momento de inventar teleférico. Aeroporto, temos o do Bié e outros tantos às moscas desde que foram inaugurados, mas fomos acabar e, sobretudo, inaugurar a correr o aeroporto gigantesco de Luanda, porque cortar a fita era o mais importante, sendo que, até agora, voos a sério, nem vê-los. Mas temos outros exemplos, os catamarãs de Luanda pararam pouco depois do chefe assumir. Porquê? Por falta de manutenção. Foram gastos milhões em urinóis na governação do presidente passado, que foram espalhados pela cidade e já se tornaram sucata, apesar de serem necessários. Temos pontes, passadiços a caírem de podres, as pessoas não conseguem passar. Temos edifícios a abanar por toda a cidade por falta de manutenção crónica. Temos a cidade a cheirar mal porque não investimos em saneamento. Será porque ninguém quer cortar fitas aos esgotos que são tão necessários? Mas vamos investir em quê? Vamos investir mais uns milhões em teleféricos para ver toda esta confusão a partir de cima e esperar que corra bem. A sensação não é assim de uma surdez, de uma desconectividade total. Tanto se grita, há fome no país, sobretudo no Sul. É que a governação responde, isso é relativo, calma, vamos importar camelos. Temos 65% da população jovem no desemprego. O desemprego jovem está acima de 63%. Uma hecatombe social de proporções épicas. Calma, o que vamos fazer? Vamos dividir Luanda. A inflação está a estrangular a população. Está a estrangular toda a gente, está a estrangular a economia. Vai um teleférico para sobrevoar o Catambor? Nem é preciso agoirar, querido ouvinte. Pouco depois do anúncio do projeto de teleférico para Luanda, caiu um teleférico que fez um morto e vários feridos em Medellín, na Colômbia. É pouco provável, ainda por cima, que a Colômbia tenha a cultura de falta de manutenção ou a dificuldade de disponibilidade de peças que temos e que enferma toda a cadeia mecanizada do nosso país, desde o parque industrial ao parque automóvel e ao dos transportes. Aliás, esta é uma das queixas mais frequentes dos empresários do setor dos transportes, precisamente a falta de manutenção, a dificuldade de manutenção por falta de peças e a falta de mão de obra qualificada. Mas pronto, teleférico é teleférico e, na verdade, a pergunta sobre a motivação desses projetos não é necessariamente uma pergunta sem resposta. É uma pergunta com algumas respostas que vão concorrendo umas com as outras, sobrepondo-se umas às outras e alternadamente vão contribuindo para o conjunto desgraçado de estado de coisas que temos. Sendo que a provável mais frequente resposta é, sem surpresa, o dinheiro público. Os ministérios concorrem avidamente, inclusive com privados, por projetos milionários para apresentar ao chefe, porque é nesses projetos que se tiram as famosas comissões que garantem que o projeto ou fica pelo papel, ou tem uma execução deficiente, ou então uma utilidade duvidosa.
Quanto maior for o projeto, maiores as comissões, o que explica porque é que temos tantas estruturas demasiado grandes para o público-alvo que tencionam servir de norte a sul do país. Depois há outras motivações, como agradar o chefe, que leva a que se inaugure estruturas que não têm qualquer utilidade corrente ou ainda nem estão acabadas, porque a prioridade é agradar ao chefe que gosta de cortar fitas mesmo que não sirva para nada. E agora pergunto eu, será que no caso dos teleféricos alguém só pensou o chefe quer andar a voar pelos ares constantemente, então vamos por aqui mesmo em Luanda, vamos pô-lo a voar? Será que no caso da divisão administrativa do Luanda a ideia não foi Luanda fatigou o chefe nas eleições, vamos fazer um projeto de retalhar Luanda, o chefe vai gostar e o dinheiro público há de rolar? Se eu estiver a pensar que isto é exagero, querido ouvinte, lembre-se dos saltinhos da ex-ministra dos Desportos a dizer que a vitória da Seleção Nacional de Futebol era o presente para o chefe. Governação de faz de conta de aparências e que sobrevive sobretudo do medo justificado do uso de força contra qualquer manifestação de desagrado com a governação. É verdade que a população é maioritariamente jovem e que esse medo justificado, o resultado também de 3 décadas de guerra, é informação que não é corrente, mas é informação que ficou, vamos dizer, impressa no ADN. Muitas vezes chamada passividade com que o povo angolano suporta a governação que tem há décadas, pode ser facilmente justificada com esta informação traumática de guerra que é passada dos pais, dos avós para os pais, dos pais para os filhos. E é o que pode explicar que milhões de jovens angolanos sem trabalho e com fome não tenham ainda assaltado o Parlamento e o Palácio, como fizeram esta semana os quenianos em protesto contra o aumento de impostos e que resultou em pelo menos 17 mortes em confrontos com a polícia. Certamente não é falta de motivos para protestar por parte dos jovens angolanos. Mas é com esperança, porque não há mal que sempre dure, querido ouvinte, e porque pelo menos não teremos camelos, mas teremos dromedários, teremos aeroportos faraónicos e teleféricos a voar sobre Luanda, e é com essa esperança que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua rádio essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende.